Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol. Olá, seja muito bem-vindo ao Gente Negócios, que hoje vai contar a história do Antônio Pires Gomes, presidente do Sindicato de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Bom dia, Toninho, seja muito bem-vindo, como vai? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer poder participar do programa e contar um pouquinho do setor de panificação, que é um importante setor econômico aqui da nossa região. Bom dia, Jarbas, seja muito bem-vindo também, como vai? Bem, obrigado, Roberto, é um prazer receber o Toninho, que é uma dessas jovens lideranças que vem fazendo um trabalho excelente à frente do sindicato. Então vamos conhecer agora um pouquinho quem é o Toninho. Conta pra gente, Toninho. O Toninho, ele é filho de panificador, meu pai já está há 54 anos no setor de panificação. Trabalhei com ele enquanto menino, né, como adolescente, empresa familiar, mas quis o destino que eu seguisse outros rumos. Fui trabalhar por 15 anos em multinacionais, Souza Cruz, Itim, São Paulo, no Rio. E depois desse período, acabei voltando para a cidade, onde eu tenho outros negócios, e acabei assumindo a padaria que até então era do meu pai. A gente comprou a parte que era do sócio. E a minha história de panificação, para valer mesmo, começou aí há 7 anos atrás. Mas você teve a interferência do seu pai na sua infância? Assim, eu desde menino sempre trabalhei. Eu com 15 anos já ficava na padaria e fiquei na padaria para a família toda poder ir para Portugal. Teve uma das vezes que eu fiquei trabalhando com 15 anos para eles poderem ir. Mas claro que eu tive a influência, mas acho que o meu irmão, que é meu sócio, fala muito isso. Acho que o sucesso se deu porque foi uma opção, não foi uma sucessão imposta pela família. A gente seguiu caminhos diferentes, o meu irmão também. Em algum momento da vida, nós convergimos para que a gente assumisse então o negócio familiar. Eu acho que esse é o grande desafio, né, Jarbas? Quando a gente vê que tem muitos contatos, né, com empresários, isso que o Toninho mencionou realmente é muito importante, né? Você ir para o seu negócio como vocação, não por imposição ou porque é a herança familiar, né? É porque tem prazer em trabalhar e tem interesse. Sim. Quando você vai trabalhar obrigado, você não tem interesse, você não vai conseguir fazer bem feito. Nesse caso, não fica tudo muito mais fácil. Agora, uma pergunta bem curiosa, Toninho. Por que toda a padaria é de português ou teve quem originou era um português? Eu não conheço padaria de italiano, nem de argentino, Não, mas nem de chinês. Tem padaria de italiano aqui em Santos, ali na costa, Palácio do Pão. Tem de holandês na Praia Grande. Então isso está desmistificando, mas é uma verdade que existe uma concentração muito grande aí da colônia portuguesa no setor. Sinceramente, eu não sei te dar uma resposta por isso, mas acredito que a cultura portuguesa é uma cultura de muito trabalho. Padaria é uma atividade comercial que demanda muito do empresário, né, do comerciante. Então, acho que foi esses dois cenários que fizeram esse casamento. E como você falou, em toda atividade você precisa gostar do que faz. Eu acredito que na panificação ainda mais, porque você trabalha de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas, ainda fica gente trabalhando na padaria de madrugada. Então, eu acho que quem não gosta do que faz tem vida curta, e numa atividade que te demanda tanto, a vida é ainda mais curta. Então, quem está na panificação fala sempre com muito amor aí a profissão. Voltando na questão dos negócios familiares, Toninho, você falou, né, que veio do seu pai, né, todo esse histórico, mas foi uma escolha sua e do seu irmão. O que a gente vê aqui na nossa região, principalmente, são empresas muito fortes, empresas familiares, mas que às vezes não conseguiram transformar ou passar essa paixão para os sucessores, né, e acaba às vezes se perdendo a essência da empresa. O que o seu pai passou para vocês que despertou essa paixão pelo negócio? Eu acho que... Uma boa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Eu acho que o amor ao que ele fazia, a profissão que ele tinha, acho que essa dedicação, o trabalho da gente ter acompanhado ainda enquanto criança, adolescente, que não era fácil. Que as conquistas que nós tínhamos, elas vinham através de muito trabalho. Então, acho que eu e meu irmão, quando a gente assumiu a responsabilidade de dar continuidade junto ao meu pai, ele permanece lá na empresa familiar, a gente sabia que a gente também estava indo para uma atividade que tinha um tempo integral de dedicação.
Acho que foi isso, acho que foi a questão do trabalho, que não é fácil. Jarbas, qual é o tipo de pão que você mais gosta? Eu gosto mais do pão francês, que aqui é a média, né? Que é interessante, né? Eu não sou de Santos e aqui média para mim era o café com leite. Mas aqui não, aqui o pão é a média. Agora, minha mulher adora um cará. Então, para ela tem que ser pão de cará. Esse ponto aí, Toninho, que é muito interessante, também não sou daqui, vim de Florianópolis, lá era pão de sal, né? O pão de trigo, desculpa. O pão de trigo, todo pão, meu marido fala, cara, todo pão é de trigo. Eu falei, não, mas lá pão de trigo é a média de vocês. Em Porto Alegre é cacetinho, cada lugar é um nome diferente. Isso. Por que isso, gente? É muito específico, média aqui, eu também levaria um café com leite. No Brasil, se eu não me engano, são 27 nomes que se dão aí por mesma região coisa. para o pão francês. E ele só é chamado de média aqui na nossa região. E a gente adotou isso como nome e é algo muito específico, muito nosso. Assim como o pão de cará. Na verdade, eu acho que a relação do santista ou do caiçara como um todo, junto à padaria, é uma relação muito próxima. Eu costumo falar que toda e qualquer outra atividade comercial, você é mais um. Você vai no supermercado, você é mais um cliente. Na padaria, quando você entra, o atendente sabe o seu nome, sabe se você gosta do pão mais moreno, mais branquinho, da ponta, do meio, se é com manteiga, é na chapa, é prensado. Então, acho que esse, para mim, é o grande diferencial da padaria, essa relação muito próxima com o cliente. O meu pai, que já está há 54 anos, está atendendo a terceira geração. Muitas vezes a padaria é o lugar onde seu filho vai primeira vez sozinho, vai sair sozinho, ele vai até a padaria, você dá o dinheiro, vai lá, porque a padaria é um ambiente familiar. Quem está lá na padaria, o dono está sempre à frente do negócio, ele sabe aquela criança de quem que é. O marido está vindo do trabalho, passa e pergunta, minha esposa já passou, já comprou pão, então tem essa relação muito próxima. A padaria hoje, e pelo próprio desenvolvimento do negócio, é a extensão da nossa casa. É onde a gente não mais frequenta só para comprar pão e o leite, o café, mas em todos os momentos de compra e consumo, seja no almoço, na sopa, no café da manhã, no cafezinho, no encontro. Então, acho que a padaria acabou se modernizando para poder também atender essa necessidade da população. E especificamente aqui na região, eu acho que é um ponto muito forte que as pessoas tomam café da manhã na padaria. Né? Uma característica daqui, vou na padaria tomar café. Né? Vira um ponto de encontro, na verdade. Isso eu já acho que não é um comportamento só aqui do caiçara. Em São Paulo, as padarias acabaram se desenvolvendo muito no atendimento em mesa e a gente também acabou adquirindo esse comportamento. Então, hoje, você vai à padaria, não é tomar o café, você vai ali por entretenimento, você vai ali naquele momento familiar e isso acabou acontecendo, se desenvolvendo ainda mais com as áreas de consumo dentro das padarias. Eu há pouco tive com um brasileiro radicado nos Estados Unidos, até já participou do nosso programa aqui, o Jefferson Michaelis, trazido pela Roberta, e ele falou da qualidade das padarias aqui em Santos. Ele estava encantado, e ele é uma pessoa que veio de São Paulo, depois fez toda a história de vida nos Estados Unidos, mas que lá não existe isso. Então é muito característico que a gente está pegando esse modelo de São Paulo, né? As padarias, como a gente conhece no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. No restante do mundo, a padaria ela trabalha muito mais com os produtos de fabricação própria e somente esse portfólio de produtos. Aqui no Brasil, a gente acabou desenvolvendo como extensão da casa. Eu costumo fazer um comparativo. As lojas de conveniência no Brasil não têm a força que tem nos Estados Unidos, por exemplo, porque as padarias acabaram ocupando um pouco esse espaço. Hoje as padarias têm estacionamento, têm um portfólio de produtos enorme para poder atender. Numa das multinacionais que eu trabalhei, a gente fazia muito esse comparativo, que várias bandeiras de lojas de conveniência americanas tentaram vir para o mercado brasileiro algumas vezes e não se desenvolveu muito em função que as padarias já tinham ocupado um espaço em termos de capilaridade, que você tem padaria em todos os bairros, em todas as localidades da cidade e do país. Então, eu vejo isso. Assim, por isso, essa relação tão próxima, porque é a extensão da nossa casa de fato. Agora, Toninho, você falou dessa quantidade de oferta, né, de produtos que hoje são oferecidos dentro de uma padaria. Se a gente for comparar, por exemplo, na primeira padaria do seu pai, na padaria que vocês têm hoje,
Como é que você explicaria esse crescimento e essa mudança? A gente vê vários segmentos da economia, né? Vários setores tiveram que se reinventar, né? Alguns desapareceram, outros tiveram que se reinventar. A parte criativa é a mais importante. O que aconteceu com a padaria nesse sentido? A padaria, não diferente dos outros segmentos, também teve que se reinventar. Eu acho que quando, alguns anos atrás, a venda do pão e o pão congelado começou em outras atividades que não a padaria, o setor sentiu um pouco e começou a buscar novas soluções. E foi a partir daí que eu acho que a padaria começou a introduzir novos produtos. Não mais pensando só no pão e no leite, mas diferenciações de pães, variedade e também de outros produtos e serviços, como almoço, como pizza, sopa. A sopa, por exemplo, eu costumo falar que as padarias se apropriaram muito desse serviço. Hoje, quando está um pouco mais frio e a gente pensa em tomar uma sopa, um caldo, você pensa em qual padaria eu vou. Você não pensa em restaurante, você não pensa numa outra atividade. Então, foram segmentos e nichos que as padarias começaram a trabalhar, acho que em virtude desse cenário da venda de pães, também em outros estabelecimentos comerciais. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o sindicato. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. As campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol. Gente Negócios está de volta hoje conversando com Antônio Pires Gomes, presidente do Sindicato de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Toninho, a gente falou um pouquinho sobre o negócio padaria. Queria agora, nesse bloco, entender um pouquinho como é que funciona o setor, o segmento e o sindicato. Por exemplo, quando a gente fala de indústria de panificação, a gente pode dizer que é a maior indústria da nossa região? A indústria de panificação é a maior indústria em 80% dos municípios brasileiros e não é diferente na Baixada Santista e Vale do Ribeira, onde, com exceção do município de Cubatão, a indústria de panificação é a maior indústria em todas as cidades aqui da nossa região. É um setor que emprega muita gente. Vale do Ribeira e Baixada Santista são mais de 1.200 empresas com KINAI de panificação, onde gera-se mais de 15 mil empregos diretos. Hoje, com essas mudanças do setor de panificação, muitas vezes, num único CNPJ, você tem 170 postos de trabalho. É o caso da Nova Era, que é uma padaria conhecida aqui na nossa região, ali na Cunha Moreira. Somente a Nova Era ela emprega 170 pessoas, colaboradores de forma direta. Ou seja, tem muita gente envolvida, né? Quando você fala, por exemplo, quero um pão, aí você pensa, vou acordar, vou pegar o meu pãozinho lá na padaria. Até esse pão chegar na prateleira, muita gente passou por ele. É isso. Né? Como é que é essa cadeia logística do pão? Por mais que o horário padrão das padarias da região é das 6 às 22, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a padaria não para, ela fica 24 horas. Para a gente poder atender aí o pedido no café da manhã, tem muita gente trabalhando aí enquanto a gente está descansando, enquanto a gente está dormindo, para poder atender a demanda quando a gente abre a nossa atividade. É uma cadeia gigantesca. Para você ter ideia, 25% dos produtos de consumo de massa, como embutidos e laticínios, aqui na nossa região, passa por uma padaria, 35% das embalagens, mais de 80% da farinha de trigo, 35%
tabaco, do cigarro, são consumidos através de uma padaria. Então é uma indústria muito forte e que consegue fazer uma distribuição de vários itens aí da necessidade dos nossos clientes. Você tocou em alguns pontos importantes, né? A gente tem, por exemplo, laticínios, né? Frios, enfim. Indo um pouquinho para a questão da saúde, hoje a gente tem muitas pessoas com vários tipos de intolerância, né? E a padaria, ela precisa atender vários públicos. Como é que você faz, por exemplo, para fazer de repente um pão sem leite, né? Ou um pão que não tenha o cruzamento dessa substância, a questão do glúten? Você tem uma capacitação específica nesse segmento? Uma padaria tradicional não consegue produzir um produto sem glúten. Então, muitas vezes, as padarias têm produtos industrializados, sem glúten, sem lactose. Nós temos uma única padaria, fica na Alexandre Herculano, se eu não me engano, o número 71 ou 81, posso estar errado, procurem, que é uma padaria que só possui produtos sem lactose e sem glúten. Para você ter ideia, uma padaria, o glúten ele permanece no ar. Então, para eu pegar minha padaria e me propor a produzir algo sem glúten, eu teria que fechar 3 dias toda a minha área de produção, fazer uma limpeza muito pesada, porque o glúten ele permanece no ar. Eu não poderia colocar um produto afirmando sem glúten se eu não permanecesse 3 dias com a padaria fechada para produzir somente esse produto. Então, que economicamente ficaria inviável, né? Então, você tem hoje... É o único estabelecimento que produz, hoje, aqui na nossa região, produtos sem glúten e sem lactose do setor de panificação. Toninho, você, quando assumiu o Sinaspan, você e toda a diretoria que trabalha com vocês, com o apoio dos empresários, né, de panificação, vocês fizeram uma grande revolução. Conta um pouquinho dessa gestão, como é que foi nesses anos, essa reforma do prédio, que agora já está na fase final, né? Na verdade, assim, eu... Não tinha pretensões de ser presidente, eu costumo falar que eu estava no lugar errado, na hora errada. Na verdade, o presidente antecessor permaneceu lá há 35 anos, foi uma decisão dele não dar mais continuidade. Obviamente, com 35 anos, nós tínhamos alguns problemas, algumas entidades de panificação foram sendo... nasceram nesse período por discordâncias, né? 35 anos eu não estou falando da pessoa, estou falando do tempo, é muito tempo. A capacidade de oxigenar, de trazer novas ideias, se exaure depois de 35 anos. E me chamaram para tentar ajudar, ver como que estava a situação e eu, na tentativa de ajudar, vamos fazer uma reunião, vamos ver como está a situação do prédio, vamos fazer isso. E eu fui, de alguma forma, acho que liderando o processo junto com outras pessoas. Quem vai apresentar? Eu, como trabalhei no mundo corporativo, tinha uma facilidade maior de falar, de apresentar, de fazer o PowerPoint. E eu fui, acho que dando muito a minha cara aquele processo de transição. E numa das reuniões que nós fizemos para compartilhar com todos os empresários do setor, a gente tinha mais de 300 empresários nessa reunião, as entidades paralelas ao sindicato que foram sendo criadas se unificaram caso eu assumisse como presidente. E foi nessa reunião que eu acabei, então, assumindo. No entanto, o Toninho é só uma figura, quem está aqui sentado falando, mas ninguém faz nada sozinho. Tem uma diretoria muito grande por trás, com muito empenho e trabalho de todos. Muitos deles trabalham muito mais do que eu, mas não têm a visibilidade que eu tenho pelo cargo, né? Mas é uma equipe muito forte e que, se não fosse assim, a gente não conseguiria ter avançado tanto. A gente está há 3 anos e meio com essa diretoria, além de ter sanado. No primeiro ano a gente administrou muito olhando o retrovisor, porque a gente herdou muitos problemas financeiros, então a gente acertou a casa. Foi um passo importante a gente ter unificado todo o setor, então aquilo foi um divisor de águas, porque você já começou num outro patamar, porque você atraiu todos os empresários da região que estavam em alguma entidade. A gente teve 2 anos de pandemia, que também prejudicou um pouco as ações do sindicato. A gente terminou a fachada do prédio, ainda tem muita coisa para fazer no prédio, mas é o que você falou, né? O prédio, mesmo tendo ficado parado por 27 anos, quando você vê ele pronto hoje, ele ainda é um prédio moderno, mesmo tendo ficado 27 anos parado, né? Era um projeto muito futurista há 30 anos atrás. E isso dá muita visibilidade, né? O boleto pago que fica na gaveta, as pessoas do setor não veem, a população não vê. Quando você coloca um vidro lá, uma janela, termina, colocou o portão, isso deu muita visibilidade.
Pessoas que eu conheço de Presidente Prudente, quando viram foto, me ligaram, achei que nunca vi esse prédio, morei sempre em frente, achei que nunca vi o prédio finalizado e acho que foi uma conquista. Mas acho que isso é o que a gente vê. Fizemos vários eventos, a gente fez o maior evento de food service e panificação da Baixada Santista, você esteve lá em abril do ano passado. Nós fizemos, o sindicato começou a ter ações no Vale do Ribeira, coisa que tinha se afastado muito daquela região. Nós fizemos lá no Senai de Registro, o evento em agosto do ano passado. Então, acho que a gente teve várias iniciativas para fomentar o setor. E acho que o grande legado que essa diretoria vai deixar é a junção. Hoje é muito comum qualquer empresário do setor que tem um problema, ele compartilha nos grupos dos empresários do setor e você tem ali uma série de pessoas para ajudar. Naquele equipamento que quebrou, em qualquer tipo de problema, de mão de obra, estou precisando de um padeiro aqui na urgência, o meu sofreu um acidente, a gente tem ali uma série de facilidades fora o departamento jurídico para poder amparar aí o empresário do setor da nossa região. Pensa-se em algum tipo de curso de capacitação? Isso é fundamental. Acho que toda atividade econômica hoje demanda de pessoas. O setor de panificação não é diferente disso. A gente pretende reinaugurar a escola de panificação este ano, de 2023, para a formação de mão de obra de padeiro e confeiteiro. Tem uma média salarial bastante significativa quando a gente pega a média salarial da nossa região. E, num segundo passo, treinar também o atendente, como servir um café, como atender em mesa. São ambições que a gente tem à frente do sindicato, ser uma fonte geradora de qualificação de mão de obra. Porque eu acho que isso é o grande ponto, né, Jarbas? Quando você entra numa padaria, qualquer estabelecimento comercial, você quer ser bem atendido. Isso faz parte da venda do produto. Não adianta você ter um pão maravilhoso e alguém rabugento lá jogando pão na sua cara. Roberto, eu acho que isso na padaria ainda é fundamental. Porque muitos dos produtos que a padaria trabalha são produtos básicos. Pão com manteiga, café, misto quente, são todos produtos que você faz na sua casa. É diferente. Por que eu vou sair da minha casa para... Então, além de ser tem que ser muito bem feito, você tem que ter um atendimento cordial. Porque senão são produtos que... É diferente, eu quero comer uma comida mediterrânea, eu não sei cozinhar, eu vou procurar um restaurante. Agora, parte dos produtos que são oferecidos, ou os principais produtos oferecidos pela padaria, são produtos que a gente consegue fazer em casa. Na pandemia, a gente pode dizer que a padaria passou pela crise? Não, porque, na verdade, todo mundo continuou comendo pão, né? Sim, na verdade... O setor de panificação também foi impactado, né, pelas questões da pandemia, mas, obviamente, teve impactos menores do que outros setores econômicos, porque a nossa atividade, por ser uma atividade considerada fundamental, ela permaneceu aberta durante todo o período, fechou 2, 3 dias aqui no município de Santos, com restrições, né? Então, o atendimento em mesa, o consumo no interior da loja, isso não existia, mas a própria população acabou se adequando, comprava o produto, ia comer no carro, levava para a residência. Então, claro que a gente teve um impacto, principalmente aquelas padarias que demandavam ou faturavam um percentual mais significativo nas áreas de consumo, foram mais impactadas. Teve padaria que teve uma queda de faturamento de até 80%, mas a média do setor foi uma queda de 40% no período. Já se recuperou isso? Já se recuperou, acho que principalmente agora no final de 2022, onde a gente está passando de fato aí pela pandemia, já não é um assunto que a gente escuta na mídia, né? Ou está mais controlado, a gente está voltando a patamares pré-pandemia. Toninho, para a gente fechar aqui, eu acho que a questão social ela é muito importante em qualquer segmento, né? Acho que na padaria vocês têm também uma ação social muito importante no dia 16 de outubro, é isso? Que é o Dia Mundial do Pão. Qual é essa função social que o sindicato tem e que as padarias de uma forma geral? Essa ação específica é uma ação liderada pelo Sinaspan, onde no dia 16/10, como você falou, que é o Dia Mundial do Pão, 30% das vendas do pão francês, da média, são revertidos para instituições de caridade. Já tivemos 3 anos do Dia do Pão Solidário, já foram doados mais de R$70 mil para a Casa Val Benedito e Santos e para a Pai de Praia Grande.
Mas é importante dizer também que a padaria, que está muito dentro do bairro, dentro das comunidades, ela já desenvolve esse papel, muitas vezes sem essa estrutura, mas a creche que fica ali próximo, a quermesse que vai ter na escola e que é uma doação de pão. Então, as padarias já têm esse papel, porque está muito inserida ali dentro do bairro, tem um contato muito grande com as pessoas ali da proximidade. Bendito pão nosso de cada dia, né? É isso, Jarbas. Toninho, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você, parabéns, que nunca falte o pão nosso de cada dia. Que assim seja. Mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer participar e foi uma alegria. Como eu falei, a gente ama o que faz, então eu ficaria aqui horas e horas e horas falando de panificação e de pão. Muito obrigada. Obrigada, Jarbas. Obrigado, Roberto. Obrigado, Toninho. Gente, Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com a programação da TV Tati Band Litoral e bom pãozinho para você. Gente Negócios. Oferecimento. Grant Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. E Andi Futebol. Aprovada pelos apaixonados por futebol. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. As campeãs da Andi Futebol para você começar o ano com tudo. Mochilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais para você marcar vários golaços. Andi Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.